Aleluia, gente. Boa noite, graça e paz. É um prazer estar aqui. Quero agradecer que repertório tão lindo, tão maravilhoso. Foi muito tocado, hein, gente? Até mudou algumas coisas que eu ia falar aqui. Boa noite a todos, é um prazer. Me chamo Manuel Dias, sou casado com Camila, tenho 2 filhos, moro em Campina Grande. Fui tocado com essa visão em 1993-4, através da vida do pastor Bud, Mama Jen, mais 2 professores do Rema. E quando isso me tocou, começou algo que nunca parou desde 93, gente. A palavra nos colocando em movimento, a revelação, o entendimento. E também me lembrei, Débora, da primeira turma aqui, e que eu ensinei essa matéria de hoje, Aliança de Sangue. Fala comigo, Aliança de Sangue. Eu já ensinei algumas vezes, perdi até o número, mas algumas boas vezes aí, e eu ainda sou apaixonado por esse tema, ainda me inspira como a primeira vez. E recordo daquela ceia tão maravilhosa, tão inesquecível. Eu lembro de algumas ceias no Rema inesquecíveis. Uma delas foi aqui na primeira turma do Rema. E sabe, irmãos, quando a gente vem para a igreja, nasce de novo e tem aquela experiência no início da vida cristã, né? Por que esse momento da ceia? É para celebrar nossa união com o Senhor. É para aprofundarmos esse entendimento. É para a gente explorar aquele caminho que um dia foi perdido lá no Jardim do Éden por Adão, mas em Cristo foi restaurado. A Bíblia diz no livro de Hebreus, pelo novo e vivo caminho. Fala comigo, pelo novo e vivo caminho. E quando fala isso, é mesmo se referindo ao véu da sua carne que foi rasgado naquela cruz e ao sangue que, como um tapete vermelho, nos deu a restauração, a intimidade com o Pai, ao coração do Pai. E você está com um livro muito especial nas suas mãos, ou um tablet, né? Tempos modernos, eu uso os 2 aqui, a Bíblia, o tablet ou o telefone. A Bíblia, irmãos, é um livro diferente. Eu digo que quando você se senta aqui no Rema, é algo diferente de uma universidade. Uma universidade te prepara com o conhecimento para esta vida, mas o Rema te prepara para adentrar ao mundo espiritual, às coisas eternas. E quando você chegar do outro lado, na eternidade, você ainda vai lembrar das coisas que aprendeu aqui, foram elementares e te deram um senso de destino. Porque a nossa caminhada com Deus tem um começo, mas eu declaro que ela não vai ter um fim. Ela adentra pela eternidade. E a Bíblia diz em Apocalipse 22 que os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro vão entrar naquela cidade de ouro, gloriosa, e vão experimentar tudo que Deus planejou para o homem no Jardim do Éden originalmente. A queda fez perder, mas Cristo restaurou. Isso faz parte da nossa herança. Posso ouvir um amém? Então, você vai ter uma oportunidade hoje, eu chamo esse momento de aulas demonstrativas, um momento que é igual a quando você vai num supermercado, degustação. Então tem um produto novo, uma comida nova, um Yakult novo, alguma coisa nova, aí oferece lá numa bandejinha. Você não pega tudo, mas pega uma degustação. Você sente o gosto e faz, eu acho que eu vou levar, eu acho que eu venho buscar. Eu declaro que aquilo que nessa noite vamos compartilhar, tem coisas que a gente esquece, outras, quando são movidas pelo Espírito de Deus, são escritas nas tábuas do nosso coração. Não tem borracha que apague, meu querido. Você vai ficar com isso moendo e remoendo dentro de você, e um dia você vai dizer, e eu declaro que vai ser esse ano, esses próximos dias, eu preciso me aprofundar, eu preciso me expor, eu preciso me molhar nestas águas. Amém? Então você está com a sua Bíblia aí, toma ela, ou o teu telefone, ou o teu tablet, levanta assim, diga comigo, esta é a viva, a poderosa, a eterna, infalível palavra de Deus. A exposição dela traz entendimento ao meu coração. A revelação da palavra de Deus me faz compreender
o seu plano glorioso. Me faz compreender as alianças. Eu estou em aliança com Deus através de Jesus Cristo. Eu nunca, nunca mais serei o mesmo. Meu caminho no Senhor está cada dia mais cheio da sua luz, revelação e glória. Amém. Então, a Bíblia é um livro de muitos temas, mas um deles que me chamou muita atenção, quem me ensinou na época foi a nossa querida Mama Jenny, esposa do pastor Bud, do apóstolo Bud. E quando eu sentei naquele dia, eu acho que eu nem piscava os olhos, porque havia um desejo de compreender o porquê a gente no dia da ceia pega aquele cálice, aquele pãozinho. O que era que estava por trás daquele ritual? E muitos no corpo de Cristo ainda fazem isso de uma forma ritualística. Mas sabe, a ceia, ela é chamada de mesa da comunhão, dentre muitos outros temas. Mas quando eu me sentei para aprender de uma forma didática, e aqui eu quero abrir um parênteses, Jesus ele foi ungido para 3 coisas: pregar, ensinar, curar. Das 3, a que afeta mais a mente, a mentalidade, a compreensão, que nos remove da ignorância, é o ensino. A pregação nos estimula, a pregação nos energiza, mas o ensino teve um papel muito fundamental no ministério de Jesus, no sentido de abrir o entendimento das pessoas. E quando aquilo aconteceu, irmãos, aquilo fez com que pessoas quisessem ouvi-lo mais. Existe um ensinamento que é debaixo da unção do Espírito Santo. Olhando a Débora falando, o nosso vídeo aqui, que você vai ver daqui a pouco completo, o nosso querido Kenneth Hagin, fundador dessa escola, entendeu uma unção para ensinar o corpo de Cristo, no qual nós aprenderíamos pelo Espírito e pela exposição da palavra de Deus. Jesus fez isso mais do que pregar e ensinar. É curioso que você vai ver no Evangelho de Lucas, em alguns outros evangelhos, mas principalmente no de Lucas, na última semana em que ele estava aqui na terra, em Jerusalém, a Bíblia diz que ele pelas manhãs ensinava no templo. E tem relatos no livro de Lucas, de que quando ele ensinava, ele dominava as pessoas, mas não era uma coisa de magia ou de hipnotismo, não. Era porque o Espírito estava tão forte sobre ele para explicar a palavra de Deus, que as pessoas se rendiam àquilo que ele falava. Soldados vieram prendê-lo e não conseguiram. Disseram, não podemos resistir às palavras que ele falava. Havia um poder nas palavras. Então há um poder no ensino quando é debaixo da unção do Espírito Santo. Curioso que Jesus morre, celebramos e cantamos aqui sua morte, sepultamento e ressurreição. Ele morre, é sepultado 3 dias, ressuscita. E quando ele ressuscita, ele aparece para 2 homens no caminho de Emaús. Isso está lá escrito em Lucas, no capítulo 24, eu queria que você abrisse comigo lá. Nós vamos entrar no tema da nossa matéria, mas eu queria falar um pouquinho do ambiente da escola Rema. Diga comigo, é um ambiente do ensino na unção do Espírito Santo. A Bíblia diz, no caminho de Emaús, aqueles 2 homens iam conversando, e a Bíblia diz no verso 16 do capítulo 24 de Lucas, porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Por quê? Eles estavam indo, os 2, Jesus se colocou no meio deles. E Jesus começou a conversar com eles, mas não disse que era ele. Jesus já estava ressurreto. Fala comigo, ressurreto. E a Bíblia diz que os olhos daqueles homens estavam impedidos de o reconhecer. E perguntou no verso 17, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E aí eles vão falar de que Jesus morreu,
de que nossa esperança se foi, e aí vão lamentar. A Bíblia diz também, você vai ver aí, a partir do verso 24, de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demorados em crer tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Aí olha o 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus foi caminhando com aqueles homens e começou a explicar. Fala comigo, explicar. A unção do ensino vai explicar. Você está com um livro, a Bíblia. Se eu dissesse para você, escreva uma carta para uma pessoa, né? Ou nos tempos modernos, um e-mail, um WhatsApp. Seu maior desejo é que quem recebe a mensagem entenda. Deus deixou as Escrituras, Ele quer que a gente entenda. Só que para entender as Escrituras, nós precisamos do Espírito de revelação. Jesus começa a conversar com aqueles dois homens, possivelmente no meio, os dois aqui, e foi explicando sobre ele mesmo, sem dizer que ele era ele. E foi explicando na lei, nos profetas, nos salmos, relatando a ressurreição dele, a pessoa dele, a obra dele, o destino dele, e foi relatando. E aqueles homens ouvindo, e aí eu quero que você avance comigo para o momento em que eles disseram para Jesus no verso 29, fica conosco, é tarde, o dia já chega ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, fala comigo, à mesa. Ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então, você pode dizer esse então com uma surpresa? Então, o que foi que aconteceu? Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Olha para cá. Eu declaro que em 2 anos você não fez o rema. Cada professor aqui é especial, mas mais especial é a unção do ensino que vai estar aqui. Cada professor que no partir do pão da palavra, seus olhos espirituais vão ser abertos para um entendimento da própria palavra que até então você não entendia. Diga comigo, os olhos se abriram. 32. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Deixa eu te dizer, ardia no coração deles. Não era uma pizza que deu azia, não. Era a unção do Espírito Santo queimando. Eu declaro que você vai ter dias onde o seu espírito vai querer saltar, vai vibrar, vai ficar debaixo de uma transferência da ignorância para a revelação. Do eu não sei o que isso significa para agora eu estou compreendendo a palavra de Deus. Esse foi um momento muito especial. Mas ainda no capítulo 24, eu quero que você pule comigo agora para o verso 42, já não era com 2 homens, mas com os demais discípulos. A Bíblia diz que apresentaram um pedaço de peixe assado, ele comeu na presença deles. Diga comigo, verdadeiramente, ele ressuscitou. Noutra parte, ele disse, eu não sou um fantasma. Então, Jesus, ressurreto. Verso 44. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Agora olha o 45. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Olha para cá. Você consegue ver uma distinção?
Com os 2 homens ele abriu os olhos, que não são esses, são os do coração. Mas agora com os demais discípulos, numa dimensão maior da unção, a Bíblia diz que ele abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Eu declaro que chegou o tempo de você compreender as Escrituras. Eu declaro o tempo não só que a luz raiou no seu coração, mas você vai compreender o que está escrito. Agora pula comigo para o livro de Efésios, capítulo 2. Nós estamos aqui com o desafio daquele tira-gosto que eu te falei, de falarmos, compartilharmos sobre a matéria aliança de sangue. E eu amo esse tema, dentre outros, mas eu amo e aprecio grandemente. Ainda tenho sede e fome. Se você for na minha casa, vai dizer, esse cara é meio louco, porque deve ter lá umas 120 livros nesse tema, só nesse tema, falando sobre ceia, e estudo e ainda caço livros, porque eu entendo que tem coisas preciosas acerca dessa verdade. De uma forma semelhante com a Débora, eu também não me formei, eu cursei Direito, e eu passei a compreender que esse livro é um livro dos contratos, das alianças, dos compromissos de Deus. Eu cresci indo para a igreja e eu pensava antes que a Bíblia era um livro de historinhas. Quando eu passei a entender essa matéria, esse tema, eu vi que a Bíblia é um livro de contratos, de alianças, de compromissos. Só relembrando, quando aqui na terra 2 homens fazem um contrato, eles se obrigam a fazer o que está escrito naquele contrato. Não havendo cumprimento, vai perante um juiz. Você já pensou que Deus se obrigou a fazer coisas uma vez quando ele falou? Lá no Salmo 88, falando com Davi, Deus disse, não modificarei o que disseram os meus lábios. Em Jeremias, Deus diz assim, eu velo minha palavra para cumprir. Então diga comigo, Deus é um Deus fiel às alianças. Efésios capítulo 2, eu não esqueci, verso 11. Encontramos aqui o apóstolo Paulo, que recebeu revelação desse tema e dedicou esse capítulo de uma forma muito sábia, bem construída, para compreendermos ou lançarmos luz no entendimento das alianças. Porque de uma forma elementar a gente pega a Bíblia, ou alguém é evangelizado e recebe o Novo Testamento. Então já começa a falar a linguagem de aliança, de contrato, né, de testamento, porque é uma linguagem bíblica, de uma herança que nós temos. Quando a gente cresce já um pouquinho, a gente entende que a Bíblia, ela compõe o Velho Testamento e o Novo Testamento. A gente já cresce um pouquinho. Quando a gente senta no rema, a gente vai compreender que existiram várias alianças no Velho Testamento e o Novo Testamento é o culminar, é a aliança perfeita, é a aliança que sobe 7 degraus de uma escada e chegamos agora naquele lugar onde vamos experimentar a restauração de todas as coisas. Deus é um Deus que restaura aquilo que o homem perdeu. E isso chamamos, na linguagem bíblica, do plano da redenção. E aí o curioso é que à medida que a gente vai aprendendo, nós vamos experimentando o que Paulo disse em Romanos no capítulo 1, é de fé em fé. O que é de fé em fé? À medida que um conhecimento chega, eu subo um degrau da fé. Mas outra medida de conhecimento chega, eu me posiciono num novo degrau de fé. Então eu vou saindo daquela vida de ignorância total, ou de uma vida de uma fé elementar, a minha fé vai ficando robusta, robusta, robusta. Sabe, irmãos, do mesmo jeito que pessoas estão cuidando do corpo físico, né?
era magrinho, franzino, era muito gordo, não tinha musculatura, aí vai para uma academia, começa a se exercitar, vai tendo uma transformação. Eu declaro que a transformação aqui vai ser espiritual, vai ser entendimento, vai ser compreensão. Você vai sair de uma vida de incredulidade e vai começar agora a se firmar numa vida de uma fé robusta, de uma fé que vai fazer com que você experimente Deus, né? Só de vez em quando, não. Todo o tempo, todos os dias, todas as horas, a sua comunhão com Ele vai ser muito firme. O que nós vamos ler aqui em Efésios 2, verso 11, nos diz assim: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Verso 12, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo. Diga comigo, eu estava sem Cristo. Vírgula, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo Deus, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vamos por partes aqui. Você é inteligente e esse período aí de quarentena, meus filhinhos assistiram muitos filmes, desenhos animados, e a gente assisti junto com ele, né? Tessa deve ter assistido umas 150 vezes O Príncipe do Egito. Gente, foi tão engraçado que quando chegou no Natal tinha um presépio, aí ela via Jesus na manjedoura e dizia Moisés. Aí eu digo, Camila, vamos fazer uma campanha aqui de assistir desenho animado, filme, contar historinha, para ela tirar as coisas lá da lei de Moisés e vir para a nova aliança. E conseguimos. Mas quando foi anteontem, ela deu uma recaída. Eu quero assistir Moisés. Aí lá eu assisti com ela de novo. Então, a linguagem da Bíblia aqui, ela é muito interessante. O verso 11, Paulo falando com uma igreja, diz, vocês eram gentios. O que é ser gentio? É não estar no contexto dos judeus, que tinham uma aliança com Deus. É uma linguagem também, por isso que eu lembrei das crianças, o meu filhinho e a minha filhinha assistiram também já muitas vezes os filmes de Davi e Golias, vários desenhos animados. E eles sabem na cabeça, né? Quando Davi olha para Golias, disse, quem é você incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Por que ele tinha tamanha ousadia? Porque ele era um judeu que tinha circuncisão. Então essa linguagem circuncisão, ela vem de uma aliança que Deus fez com Abraão. Quando Deus fez a aliança com Abraão, instruiu todos se circuncidarem. E isso até hoje os judeus. Hoje, nós que estamos em Cristo, a circuncisão é no coração. Romanos capítulo 2, verso 28 e 29. Quando nascemos de novo, quando ouvimos a palavra da verdade, fomos gerados por essa palavra, nós fomos circuncidados no coração. E quando Paulo está ensinando aqui, dizendo, olha, no passado vocês eram gentios, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos. Agora, no verso 12, ele faz a consideração da nossa condição. Diga comigo, no passado. Por quê? Porque agora nós estamos em Cristo. Por quê? Agora nós estamos em aliança. Por quê? Agora, pelo fato de estarmos em aliança, nós celebramos a ceia, a nossa união com Deus. Por isso que Jesus disse em João, no capítulo 6, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então nós celebramos a ceia como um memorial ordenado pelo próprio Senhor, momentos antes de ir para a cruz do Calvário. Explicando agora o verso 12, o que Paulo disse para aquela igreja, cidade de Éfeso. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Fala comigo, estranhos às alianças da promessa.
Eu falei aqui de uma ordem, mais ou menos, que a gente vai experimentando. Alguém evangeliza, aí dá um Novo Testamento. Se for os Gideões, né? Aquele livretinho pequeno, que é maravilhoso. De repente, você ganha uma Bíblia. E deixa eu te dizer, se você não tem uma Bíblia, tenha. Porque quando você abrir, você vai ter uma experiência com Deus. O Espírito vai te explicar as Escrituras, tanto na nossa vida devocional, como também Deus nos chama a gente se submeter aos dons ministeriais. Eu entendo em Deus e sei que no corpo de Cristo há muitos mestres, muitas pessoas são ungidas para ensinar, que às vezes a gente fica querendo compreender, aí Deus levanta algo que vai falar palavras, que vai explicar. É mais ou menos como juntar as pedras do quebra-cabeça. Sua devocional, sua vida diária, sua leitura da Bíblia, cria aquelas pedrinhas. Mas alguém vem com uma unção de Deus para juntar as pedrinhas, e quando você monta um quebra-cabeça, cada peça que você coloca, a imagem vai crescendo. Eu declaro que a imagem, a revelação, o entendimento da palavra de Deus sobre a aliança vai aumentar na sua vida. Amém? Estamos usando aqui as palavras de Paulo. Olha, vocês eram estranhos à aliança. O que é estranho uma aliança? Não ter compreensão do que significa as alianças. Depois do Novo Testamento, o Velho e o Novo, que a gente conhece mais ou menos, nós vamos ter compreensão, por isso que está no plural aqui, de que são 7 alianças redentivas. Uma dentro do Éden, uma depois do Éden, né, depois que são expulsos do Éden, Deus faz uma aliança com Adão. Depois vamos ver uma aliança com Noé. Depois vamos ver uma aliança com Abraão. Depois vamos ver uma aliança que Deus faz com Moisés para tirar o povo daquele momento do Egito e levar para a terra prometida. Passados 40 anos no deserto, nós vamos ver uma linguagem na Bíblia que aponta para uma aliança para que eles entrassem na terra prometida, depois dos 40 anos de deserto, lá em Deuteronômio 29, outros textos da Bíblia, o momento em que Josué assume a liderança após a ida de Moisés. E mais na frente, nós vamos ver uma aliança com o rei Davi, tão clara, tão expressa na Bíblia. O próprio Deus diz: fiz aliança com Davi, o meu servo. Eu o ungi. E as promessas estão todas claras. Todas as alianças, elas vão ter palavras, vão ter promessas. Por isso que Paulo diz aqui: estranhos às alianças da promessa. E aí, eu vou considerar com você, às vezes a gente tem até esse livro, anda com ele e não compreende ele. Como é mais ou menos isso? Como é que você vai experimentar um contrato se você não lê o contrato? Os benefícios daquele contrato. Ouvi certa vez uma história, no período do comunismo na Rússia, né, que era tudo fechado, a cortina de ferro, as reuniões eram proibidas, não podia ter cristãos. E aí, uma mulher estava indo na rua, ela ia para um culto e não podia dizer. E 2 soldados perguntaram: para onde você está indo? E aí aquela mulher disse: se eu disser, eu vou morrer. Não posso mentir. De repente, uma inspiração veio sobre ela. Diga assim, fala para eles, diga para eles. E aí ela ouviu do Espírito Santo. E a instrução era: diga para eles que você vai para uma reunião familiar. E que seu irmão mais velho morreu. E vocês vão ler nesta noite o testamento. E ela disse: olha, eu estou indo para uma reunião familiar. E hoje de noite vai ter a leitura do testamento. Vamos nos reunir em família e vamos ter a leitura do testamento. Ah, minha senhora, né, minhas condolências. Pode ir, vá para lá, para a reunião com sua família. Por quê? Quando a gente se junta como irmãos num culto, numa sala de aula dessa, nós vamos ler
o que o testamento fala, nós vamos descobrir, nós vamos receber o entendimento. E eu declaro que você não vai ser mais estranho às alianças, muito menos à nova aliança. Nós vamos ver que as cartas, depois que Jesus morre, tem toda uma linguagem que nós chamamos da nova aliança. Jesus a inaugurou, no momento da ceia, ele disse: esta é a aliança, a nova aliança no meu sangue. Quando partiu o pão, quando levantou o cálice, porque ela já tinha sido profetizada. Nos dias do Velho Testamento, Jeremias, Ezequiel anunciaram: vai chegar um dia que Deus vai fazer nova aliança com a casa de Israel. Pensando um pouquinho, e Paulo, ele traz esse entendimento aqui. Eu ainda quero ler 2 versículos no livro de Efésios, pode ser? Estamos aqui na nossa degustação. Eu vou te deixar provocado, no sentido de querer descobrir a linguagem da nova aliança. E aqui eu quero abrir um parênteses. O que me chamou muita atenção quando o pastor Bud chegou em Campina Grande e começou a ensinar, era uma ênfase acentuada, tanto ele como os livros de Kenneth Hagin, nessa linguagem de que nós estamos vivendo os dias da nova aliança. Eu preciso conhecer as alianças passadas, mas a que está vigorando agora sobre minha vida é a nova aliança. Então nós precisamos entender fortemente, meu querido irmão, meu amigo, a nova aliança. Para quê? Para que eu possa vivenciá-la. Nós costumamos, vez por outra, você vai ver isso nos momentos de aula rema, usar aquilo que está lá no livro de Oséias 4:6. Meu povo perece porque falta entendimento, conhecimento. Agora você já parou para pensar conhecimento de quê? Da palavra. Mas o que a palavra sustenta? Os compromissos de aliança. Deus, o próprio Deus dizendo: o meu povo perece porque falta conhecimento. E às vezes eu estou com um livro que revela o conhecimento debaixo do braço e eu não entendo o que aquele livro fala. E eu declaro que esses são os últimos dias. Eu declaro que você está chegando numa nova temporada. 2021 vem mesmo para você mudar. Porque não é Deus que vai, me desculpe a expressão, dar uma machadada na sua cabeça e colocar a Bíblia aqui dentro de você. É você que vai colocar por meditação, por explicação, por entendimento, por dedicar aí 14, 15 horas num assunto só. E você vai comendo a palavra sobre aquilo, vai lendo livros indicados sobre aquilo, vai ouvir explicações sobre aquilo. Quando você termina aquela matéria, a revelação, o entendimento estão dentro de você. Diga comigo: Deus não vai mais dizer: meu povo perece por falta de conhecimento. Se Deus não vai dizer isso, o que é que Ele vai dizer? Meu povo está avançando, está crescendo, porque tem o conhecimento. Então Deus deixou o conhecimento, mas eu tenho que buscar, eu tenho que cultivar, eu tenho que ouvir, eu tenho que investir. Ou como a própria Bíblia diz, compra o conhecimento, ele é mais precioso do que ouro. Sabe por que o conhecimento é mais precioso do que ouro, irmãos? Porque o conhecimento nos leva à fé. Ah, mas eu não preciso não. Eu tenho muito dinheiro, deixa eu te dizer. Tem coisa que o dinheiro resolve, mas tem outras que o dinheiro não resolve, mas a fé vai resolver. Então ter conhecimento da palavra de Deus vai te guardar, vai te proteger, vai te sustentar. Qual foi a diferença de Davi e dos soldados de Israel? Mesmo numa aliança inferior, Davi, ele entendia a aliança que tinha com o Senhor.
Ele desafiou aquele gigante, não olhando para ele, nem era uma ousadia da personalidade dele, era fruto de tempos com Deus, de meditação com Deus. No Salmo 19 ele disse: o meu meditar seja agradável na tua presença. Ele entendia que Deus lhe daria vitória contra aquele gigante. Me deu vitória contra o leão, me deu vitória contra o urso, esse aí eu vou vencer. Eu declaro que os desafios da sua vida, você não vai ficar intimidado, nem paralisado, nem tremendo. Eu declaro que a palavra da fé vai chegar na sua mente, no seu coração, e você vai se levantar acima das circunstâncias, e você vai experimentar Deus no seu dia a dia. Não vai ser uma história apenas da vida das outras pessoas, você vai ter suas experiências com a palavra, com a consciência da aliança, com o poder do nome de Jesus. Você vai ver Deus sendo fiel diante dos seus olhos. Por quê? Compreensão da aliança, entendimento. Não só é um livro bonito, nem histórias bonitas. A vida de fé se torna uma coisa real nas nossas vidas. E eu declaro essas realidades chegando. Posso ouvir um amém? Amém. Diga comigo: minha vida nunca mais será a mesma. Ainda em Efésios 2, mas agora no verso 3, 13, nós lemos o 11 e o 12, que diz que estávamos estranhos à aliança, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Se a coisa reverteu, nós agora estamos conhecendo a aliança. Final do verso 12, estamos conhecendo a aliança, mudou a condição, temos esperança. Diga comigo: eu tenho esperança. E a última parte é maravilhosa: e com Deus no mundo. Antes era sem Deus, mas agora com Deus. Aí ele diz no verso 13: mas agora. Antes eu estava sem Deus, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Diga comigo: eu fui aproximado pelo sangue de Cristo. Vamos recapitular aqui. Paulo está escrevendo uma carta aos Efésios, não eram judeus. Ele disse: vocês eram estranhos à aliança, sem Deus no mundo, sem esperança. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. Ou seja, vocês agora têm Deus, têm esperança. Quando a Bíblia fala de esperança, no Novo Testamento, a maior parte das vezes, é esperança da ressurreição. Porque o mundo sem Deus tem medo de morrer. O maior medo é de morrer. Crente não tem medo de morrer. Porque sabe que se morrer, nós vamos ressuscitar daqui a pouco. Quando Jesus voltar. Diga comigo: eu não tenho medo de morrer. A gente não quer, porque sabe que tem que cumprir e fazer muita coisa aqui. Mas medo de morrer, não. Está conversando através dessa carta. Aí ele diz: vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. Certa vez eu me perguntei: por que tanta música sobre sangue? Não é estranho ficar falando de sangue? Desde o jardim do Éden, a primeira figura do sangue derramado que apontava para Jesus Cristo. Duas figuras dentro do jardim do Éden. A primeira, Deus cria Adão do pó da terra. Adão se levanta, consciência de si mesmo, mas do Criador. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus cria os animais, daqui a pouco Deus coloca Adão para dormir. Adão dorme. Deus rasga-lhe o lado. Primeira figura de derramamento de sangue. Tira uma costela, forma a mulher. Para que isso aponta? Esse era o primeiro Adão. 4.000 anos depois, o último Adão, o Filho de Deus, morre na cruz do Calvário. O seu lado é furado, sai sangue e água. E ele passa 3 dias na morte.
Mas quando ele ressuscita dentre os mortos, Deus gerou uma noiva chamada igreja. Lá no Éden, agora o homem e a mulher pecam, Gênesis 3. Você sabe a história, até saiu uma novelona aí com isso. Mas o verso 21, quando acontece aquele momento de comer do fruto, Deus convoca Adão, Eva, serpente, vamos ter uma reunião aqui. Palavras para Adão, palavras para a mulher, palavras para a serpente. Por inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente, o anticristo, e o descendente da mulher, o Cristo. Inimizade tal que vai se cumprir em poucos anos. Porque o anticristo vai se levantar, mas vai se levantar para ser derrotado pelo Cristo. E aí Deus não poderia permitir o homem ficar no Éden, porque se ele comesse da árvore da vida, ele pereceria eternamente. Tinha que vir um Redentor. E Deus expulsa o homem do jardim do Éden, e na nossa cabeça expulsão lembra muito sala de aula, quando a gente faz uma traquinagem, a gente fica com raiva do professor. Está expulso, sai, encheu a medida do professor, aí é expulso da sala de aula. Aí a gente sempre vê a expulsão, no nosso ponto de vista, como um ato de ira, de revolta, de injustiça. Porém, a expulsão daquele casal do Jardim do Éden era uma expulsão de amor. Eu estou te protegendo. Porém, antes de sair do Jardim do Éden, Deus toma um animal, mata um animal, fala comigo, derramamento de sangue. Tira a pele daquele animal, veste o casal. E eles saem do Jardim do Éden com uma imagem. Por que ele matou um animal e nos vestiu? E Deus estava sinalizando, vocês perderam minha glória. Mas haverá o tempo em que não um animal, mas uma pessoa da divindade, o Pai, o Espírito Santo, mas a palavra se tornaria carne, nasceria como uma criança, teria sangue nas suas veias, e o justo morreria pelo injusto, para que fôssemos reconciliados com Deus. Era uma sinalização divina. Duas figuras de derramamento de sangue. A partir dali, nós vamos ver os justos. Abel oferecendo sacrifício. Gênesis 4, a linhagem dos justos. Gênesis 5, dos ímpios, sempre contrário ao sangue. Deus disse a Caim, quando ele errou na sua conduta, atitude, no seu sacrifício, disse, se você proceder bem, não é certo que será aceito. Porém, se não proceder, o pecado jaz à porta, cumpre a você dominá-lo. Deixa eu te dizer, ninguém vence a força do pecado se não tiver agarrado ao poder do sangue. Ah, mas eu tenho que fazer um sacrifício hoje? Não, Cristo já fez. Mas você precisa de ter fé no sangue de Cristo para vencer o pecado. E a partir de então, todo o Velho Testamento, quantos sacrifícios? Em Êxodo 19 fala da lei do altar. Um sistema de sacrifício no tabernáculo com Moisés. Salomão descobriu o segredo do sacrifício, 100.000 animais para inaugurar o templo. E quando ele ofereceu, olha que interessante, sacrifícios de sangue. Deus respondeu com uma nuvem, com fogo, glória, que encheu aquele templo. Sabe, eu tenho experimentado algumas ceias gloriosas, porque a ceia não só é um ritualzinho, não. Comer um pãozinho e um suquinho de uva,
Se você estiver no natural vai ser assim, mas se você estiver na revelação, nós vamos ver ceias em que haverão curas. Eu me lembro de ceias que quando eu levantei o cálice, 2 pelo menos, pessoas estavam encapetadas com demônios, os demônios se manifestaram, eu disse, vai saindo. Já vi milagres, já vi pessoas sendo ministradas de várias formas e maneiras, num momento de ceia. Porque é a comunhão com o Senhor. É como aquele momento nobre. E Ele mesmo ordenou. E eu gosto da Bíblia porque a Bíblia não diz quantas vezes é para cear. Regularmente nas nossas igrejas, mensalmente. Algumas igrejas na Europa, aqui no Brasil também, trimestralmente, anualmente. Me parece que está mais pelo desejo de quem quer ter comunhão do que por uma instrução. É assim, é tantas vezes, é assado. Eu li agora recentemente o Derek Prince falando também do Smith Wigglesworth, disse que ele anelava sempre estar celebrando uma ceia, e houve épocas que ele celebrou ceia todos os dias. Sabe onde esse homem entrou? Na dimensão do poder da ressurreição. Ressuscitou cerca de 18 pessoas. Sabe de uma coisa? Nós vamos experimentar ceias gloriosas, onde a presença de Deus, a unção, a glória de Deus, as manifestações do Espírito vão acontecer. E naquela noite que Salomão ofereceu, o próprio Deus veio num sonho e disse, Salomão, pode me pedir qualquer coisa. Já pensou Deus mesmo dizendo, peça o que você quer? Ele descobriu a lei do sacrifício. Talvez você esteja perguntando, e agora, nos dias da nova aliança? 1 Pedro, capítulo 2, versos 5 e diante, se está anotando, diz que nós agora oferecemos sacrifícios espirituais por meio de Jesus. Nós oferecemos sacrifícios espirituais, mas a base maior é o sacrifício do Calvário, o de Cristo, o que supriu de uma vez por todas as exigências de Deus. E agora nós ministramos sacrifícios espirituais. Deixa eu te dizer, nós vamos experimentar coisas que olhos nunca viram, que ouvidos nunca ouviram, porque Deus vai se manifestar para aqueles que o amam. E como é que eu amo a Deus? Buscando conhecê-lo, buscando sua palavra, buscando sua intimidade. Lá no Salmo 25 diz que a intimidade do Senhor é para os que os temem, aos quais Ele dará a conhecer os segredos da sua aliança. Eu declaro que você vai entrar numa dimensão de tanta intimidade com Deus, que Ele vai dizer coisas para você, coisas do futuro, como Ele mesmo diz na sua palavra, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Nós vamos experimentar Deus nos ajudando em todas as coisas, nos suprindo todas as necessidades, porque nós estamos caminhando com Ele, andando com Ele, ouvindo a palavra dEle. Por isso que Ele diz que aqueles que guardam as palavras dEle, Jesus disse, aqueles que guardam as minhas palavras, eu e o Pai viremos e vamos nos manifestar a Ele. Sabe de uma coisa? Não basta saber que Deus existe. Eu declaro que você vai ter experiências com Ele. Eu declaro que você vai ter coisas para contar da sua caminhada, da sua jornada com Deus. Você recebe essa palavra? Por causa dessa matéria, o livro de Hebreus se tornou uma paixão na minha vida. Mas uma paixão mesmo. Eu tenho um sonho no livro de Efésios, de Hebreus. Mas vamos abrir lá. Abre comigo. Se fôssemos abrir cada capítulo, iríamos encontrar preciosidades que falam do sangue. Tanto nos dias do Velho Testamento, mas principalmente o sangue de Cristo. E eu vou para o final de Hebreus capítulo 13.
Eu tenho alguns minutos, né? Se desse, a gente ficaria aqui 20 horas seguidas, mas a gente tem que dormir, tem responsabilidades, isso e aquilo. Mas entraríamos aqui, né, num caminho que iríamos parar no trono de Deus, amém? Mas vamos lá. Hebreus 13, 20. E eu quero fechar com esse versículo e alguns relatos que envolvem esse texto, amém? Quantos amam a palavra de Deus? Amém. Diga comigo, a Bíblia foi escrita para ser entendida. Diga, os dias de ignorância estão ficando para trás. Diga, eu vou entender tudo o que está escrito. Vamos lá, Hebreus 13, 20. Como eu gosto desse começo. Ora, o Deus da paz. Deixa eu te dizer, Deus é um Deus de paz. Vamos pensar lá no jardim do Éden. Deus expulsou o homem, mas expulsou com uma promessa. Você vai ser redimido, você vai ser restaurado. O que o diabo fez, o descendente da mulher vai pisar na cabeça dele, não só na cabeça dele, na obra dele também. Vocês vão ser restaurados. Olhe para alguém perto de você e diga assim, estamos destinados a alcançar a perfeição em Cristo Jesus. Diga assim, Deus não está com raiva de você. Diga, Deus é um Deus de paz. Pode dar um glória a Deus? Amém. Deus não está com raiva de você. Deus é um Deus de paz. Não estou inventando, está aqui. Ora, o Deus da paz. Foi o que ele fez. Tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. E pelo sangue da eterna aliança. Agora olha para cá. Deus da paz tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus. Ezequiel 39 tem um capítulo que Deus anuncia a Ezequiel, anos atrás, centenas de anos atrás, em que Deus diz a Ezequiel, eu vou oferecer sacrifícios por vós nos montes de Israel. E diz, comereis carne e bebereis sangue. Olha que curioso, no dia que Jesus foi crucificado, alguns historiadores dizem que cerca 300 a 400 mil animais eram mortos dentro dos muros de Jerusalém. Quem estavam levando? Os homens, os judeus que obedeciam à lei. Estavam lá levando todo ano, era Páscoa. Todos tinham que ir para Jerusalém para o festival da Páscoa do sacrifício. 400 mil animais sendo levados, o sacerdote cortando. Porém, no outro lado, fora dos muros de Jerusalém, num monte chamado Calvário, Deus estava levando o seu filho. Eu vou oferecer sacrifícios por vós. Deixa eu te dizer uma coisa, nem eu nem você tinha o Cordeiro que ia nos libertar e tirar o pecado das nossas vidas. Foi Deus quem ofereceu. Ele veio do céu, ele veio do alto, ele veio de cima. E eu fico perguntando e pensando, Ezequiel 39, depois você pode examinar lá, de onde Jesus tirou essa história de comer carne e beber sangue? Das próprias Escrituras, que anunciavam dele mesmo. Eu sei que Melquisedeque fez com Abraão, de forma simbólica, o pão e o cálice, Gênesis 14, mas eu gosto desse negócio, Deus dizendo, eu vou oferecer sacrifício por vós, nos montes de Israel. E ele ofereceu lá no Calvário. E agora aqui está dizendo, Hebreus 13, 20, ora, o Deus da paz tornou a trazer Jesus dentre os mortos.
ele ofereceu o sacrifício, mas 3 dias depois, ele levantou Cristo dentre os mortos. Romanos 6:10 diz que a glória do Pai. Porque vamos pensar a crucificação. Jesus morreu, crucificado de 9 às 3 da tarde. Às 3 da tarde ele bradou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas não é que em espírito ele foi para o Pai, não. O seu corpo foi tirado da cruz, foi para o sepulcro, o seu espírito e alma desceram à região dos mortos. Porém, Romanos 6:10 diz que naquele primeiro dia da semana, cumprida a profecia de 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jesus disse: assim como Jonas esteve dentro do ventre do peixe, o Filho do Homem estará no seio da terra. E ele esteve. Mas a glória do Pai, que está no trono, ressuscitou e vivificou o espírito dele que estava morto. Ele não podia se ressuscitar. A glória do Pai o ressuscitou. Já dentro do túmulo, Romanos 8:11 diz que foi o Espírito Santo que vivificou o seu corpo. Quando ele agora, em espírito, justificado, entra no seu corpo, que é vivificado, ele alcança a chamada imortalidade. Que em 1 Coríntios capítulo 15 diz assim: quando o primeiro Adão, lá no Éden, foi feito, que eu simbolizei ainda agora, ele foi feito alma vivente. Mas quando Jesus foi levantado dentre os mortos, espírito vivificante. Por isso todo aquele que clama o seu nome, nasce de novo e passa da morte para a vida. Diga comigo: eu passei da morte para a vida. Ora, o Deus da paz tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Não dá tempo, tenho 3 minutos. Hebreus, capítulo 12, verso 24, diz que o sangue tem uma voz. Enquanto Jesus ficou 3 dias e 3 noites, o corpo morto, o espírito aprisionado, a voz do sangue clamou. Clamou o quê? A Deus, ressurreição. Porque o sangue de Jesus, diferente do sacrifício de um macumbeiro, de um satanista, apodrece. O de Cristo não apodreceu, tem uma voz. E curioso, quando ele ressuscitou naquele primeiro dia da semana, olha para cá, ele tomou todo o seu sangue derramado, Hebreus 9:11, e levou para o trono do Pai. Noutras palavras, Pai, eu desci sem corpo, não tinha sangue, mas eu fui feito carne. Eu morri naquela cruz, o meu sangue foi derramado, porém eu nunca pequei. Eis o sangue. Apocalipse 5. Lá no verso 8, 9 e 10. Eis o sangue, pelo qual eu comprei gente de toda tribo, língua, raça e nação. Para que eles agora nasçam de novo e reinem e experimentem serem sacerdotes e rei através de mim. Você sabe por que você celebra a ceia? O pão, o cálice, é um símbolo de que verdadeiramente o corpo daquele que morreu e ressuscitou está lá, e verdadeiramente o sangue que foi derramado na cruz também está lá. Você já pensou que dentro em breve nós vamos ver aquele que morreu por nós? E também vamos contemplar o seu sangue no trono de Deus. Mas o bom é que a gente não precisa ver para crer. A gente crê porque está escrito. 1 Pedro 1, verso 2.
diz que nós fomos chamados para ser aspergidos com o sangue de Jesus. No dia que você nasceu de novo, o sangue de Cristo veio sobre a sua vida. Você está em aliança com Deus através de Cristo Jesus. Amém? Pai, eu te dou graças nessa noite. Eu declaro, Pai, que começou, mas não vai parar. Os teus filhos vão avançar, vão conhecer mais de ti, vão compreender as Escrituras, não mais ignorância, mas o amor do Espírito explicando, a presença do Espírito ensinador, revelando todas as coisas. Você é mais real do que o ar que nós respiramos, e tua presença está aqui. Te agradecemos, Jesus, pelo sangue que você deu por nós naquela cruz, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, se você ainda está pensando, eu declaro que você parou de estar pensando, você já decidiu. Rema 2021. Uma outra dica que eu queria te dar, tem muitos livros aí, eu lembro de 2 agora, bem específicos, que foram muito importantes para mim, coisas que eu falei aqui estão lá. Da Cruz ao Trono, do E.W. Kenyon, e temos também um livro chamado Totalmente Pago, do Rick Renner, que fala da Semana da Paixão, para entendermos tamanha entrega de Jesus para nos comprar. Não podemos ignorar a sua morte de cruz, amém?